Olá, boa noite, turma da leitura compartilhada. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre do Amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão, de Augusto Cury. Capítulo 6. A primeira hora, cuidando de seu pai e perdoando homens indesculpáveis. Tema: um homem que fez poesia no auge da dor. Um dia, o poeta Ferreira Goulart disse numa entrevista que a dor física é paralisante, ela tolhe a inspiração. Ele tem razão. Não é possível produzir ideias brilhantes quando o corpo é submetido à dor física, pois os instintos prevalecem sobre a capacidade de pensar. A dor emocional pode ser criativa quando a tristeza e a ansiedade não são intensas. Nesse caso, a criatividade se expressa em um texto filosófico, uma poesia, uma obra de arte, tornando-se uma tentativa intelectual de superação. A mente cria para superar a dor e arejar a emoção. Quem não cria na dor, represa sua emoção. Se a dor emocional, a ansiedade forem intensas, fecha-se o território de leitura da memória e aborta-se a capacidade de pensar. Por isso, raramente alguém escreve livros ou produz qualquer outra arte se estiver numa profunda crise depressiva. Vários filósofos e pensadores das ciências brilharam no mundo das ideias quando estavam angustiados, mas travaram a inteligência durante a depressão. Um poeta pode ser criativo quando sua dor emocional é mediana, mas fica estéril quando a dor é física. Não espere um raciocínio profundo de alguém que está com as raízes nervosas afetadas. Vamos analisar o início da crucificação de Jesus. Será que ainda desta vez ele nos surpreenderá? Pode-se esperar dele algo além do desespero de gritos de dor? Do ponto de vista psicológico, é humanamente impossível produzir pensamentos altruístas pregado numa cruz. Contudo, este homem volta a abalar os alicerces da psicologia. Crucificado, ele foi poético, afetivo, profundo e solidário. No ápice da dor física e emocional, o mestre da vida produziu as mais belas poesias da solidariedade. Tratei de diversos pacientes do mais alto nível cultural. Dei treinamento para psicólogos e fiz conferências para milhares de educadores, executivos, médicos e outros profissionais. Mas nunca observei alguém com características de personalidade próximas à do mestre dos mestres. Há um mundo belo e complexo que pulsa dentro de cada pessoa. Mas a alma do mestre de Nazaré não era simplesmente bela, mas inexprimível e encantadora. Se os seres humanos fossem contagiados pela grandeza da sua humanidade, haveria mais felicidade e menos tristeza em nosso belo planeta. A disputa sangrenta por alguns acres de terra e os conflitos entre as religiões seriam eliminados. O perfume da solidariedade circularia entre os povos. O mestre da vida pertence não a um grupo de pessoas ou a uma religião, mas à totalidade dos seres humanos. Embora muitos cristãos pensem que Jesus só veio para eles, o mestre veio para todos os povos. Todos são dignos de conhecer e amar o poeta do amor. O apóstolo Paulo criticou a atitude sectária de alguns que afirmavam ter um monopólio de Cristo e excluíam os demais. 1 Coríntios 1:12. Ele veio para os judeus, para os budistas, para os hinduístas, para as tribos africanas, para os ateus. Maomé exalta Jesus no Alcorão. Veio também para os árabes. No seu plano transcendental, não há distinção de cor, raça, religião ou cultura. Tema: proferindo 8 frases e um brado na cruz. As 6 horas mais importantes da história. Durante sua vida, Jesus nos deixou perplexos.
e no momento da morte, atônitos. Livre, proferiu palavras que não cabiam no imaginário humano. Crucificado, pronunciou frases que não constam no dicionário dos mais nobres humanistas. Qualquer pessoa que deseje compreender mais profundamente os fenômenos existenciais e desenvolver as funções mais importantes da inteligência, na qual se incluem a educação da emoção, a arte de pensar e a arte de expor em vez de impor as ideias, deve dedicar-se a compreender os últimos momentos de Jesus Cristo. Ele foi crucificado na hora terceira do dia. Marcos 15, 25. Como o dia dos judeus começava às 6 da manhã, a terceira hora corresponde às 9 da manhã de hoje. Foram 6 horas de mistérios, das 9 da manhã às 3 da tarde. Nunca uma manhã foi tão dramática, nem uma tarde foi tão aflitiva. Nessas 6 horas, ele proferiu 8 frases e deu um grito final. Estudaremos cada uma dessas frases e suas implicações. 4 delas foram proferidas nas primeiras 3 horas e as demais próximo à última batida do seu coração. Foi a primeira vez que se descreveu um pai que amava intensamente seu filho, vendo morrer lentamente, sem fazer nada. O pai tinha todo o poder do mundo para resgatar Jesus, mas silenciou. O filho pediu ao pai para não intervir. Que mistério está por trás desse imenso cenário? Vale a pena imergir nessa análise, ainda que haja muitos limites para fazê-lo. A primeira frase, aspas, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava no centro, crucificado entre 2 criminosos. Não cometeram injustiça, mas lhe deram lugar de destaque. Os minutos iniciais de um trauma são os mais dolorosos. O primeiro ladrão devia suar frio, manifestar desespero e gritar rogando. Aspas, não façam isso comigo, pelo amor de Deus, me soltem. Todas as suas células reagiam instintivamente, procurando preservar a vida. Ele lutava desesperadamente para viver. Os soldados espancavam e o continham. Sem obter clemência, sua emoção foi invadida pelo terror. Odiou os soldados, a vida e o mundo. Chorava e esbravejava sem parar. Não era mais um homem na cruz, mas um animal enraivecido. Ao ser levantado e fixado de pé, tentava se despregar. Quanto mais se movia, mais os pregos roçavam as raízes nervosas dos punhos e dos pés, causando uma dor insuportável. O anestésico romano que havia ingerido aliviava, mas não extirpava a dor. O anestésico romano que havia ingerido aliviava, mas não extirpava a dor. Chegou a vez de Jesus. Vários soldados o agarraram, com a intenção de contê-lo, mas não foi necessário. Sofria como qualquer mortal, mas não tinha medo da dor. Os soldados não entendiam as suas reações. O coração de Jesus estava acelerado. Ele suava bastante e ofegava, mas governava seu corpo como um maestro rege uma orquestra, resgatando a liderança do eu e conservando sua lucidez segundo após segundo. Os soldados posicionaram o prego em seu punho, levaram um martelo e de uma só vez cravaram-no no madeiro. O mestre do amor gemeu de dor, mas não odiou seus agressores e nem a vida. Os soldados devem ter ficado estarrecidos. Aquele homem sofria sem gritar, não se debatia nem esquivava. Nunca foi tão fácil crucificar alguém. Desse modo, crucificaram um único ser humano que sabia quando e como iria morrer, e que antevira que as ferramentas com que sempre havia trabalhado seriam os instrumentos de sua morte.
Tema: uma frase inigualável. Os gemidos de Jesus eram intensos, mas silenciosos. Nenhum dos seus biógrafos relatou desespero. Descreveram que sua alma estava prontamente angustiada na noite em que foi preso. Mas na cruz ninguém relatou o que se esperaria. Uma ansiedade imensa e incontrolável. Parecia que depois de se preparar para tomar seu cálice, ele também tinha se preparado com incrível habilidade para enfrentar seu caos. A respiração estava ofegante, o corpo trêmulo de dor. Procurava constantemente uma posição que lhe trouxesse um pouco mais de conforto, apoiando-se nos pés. Mas não havia zona de conforto, qualquer posição era insuportável. Na primeira hora da cruz, era impossível pensar, raciocinar ou produzir qualquer ideia inteligente, muito menos afetiva. Porém, quando todos esperavam que no ápice da sua dor a lucidez de Jesus fosse abolida, ele encheu os pulmões e proclamou, aspas, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O mestre da vida deveria estar confuso pelo estresse pós-traumático, mas se encontrava plenamente consciente. Analisei inúmeras vezes essa frase e concluí que ela foge completamente à lógica intelectual. Algumas pessoas são especialistas em conquistar inimigos, por não serem flexíveis e por não almejarem que o mundo gravite em torno de suas verdades. Estão sempre criando problemas com os outros. Outras são mais sociáveis, mas perdem completamente a gentileza quando estão estressadas ou frustradas. Às vezes se controlam com os de fora, mas são agressivas e intolerantes com seus familiares. Na história, a tônica sempre foi excluir os inimigos. Aos amigos a tolerância, aos inimigos o desprezo e o ódio. Entretanto, houve um homem cujas reações estavam completamente na contramão da história. Jesus Cristo enxergava o ser humano, mesmo seus inimigos, além da cortina dos seus comportamentos. No ápice da dor, ele ainda conseguia compreendê-los, tolerá-los e incluí-los. Quem poderia imaginar um personagem como ele? Nem a filosofia, em seus delírios utópicos, conseguiu idealizar um homem como o mestre dos mestres. Assim é, boa reflexão, boa noite, gratidão.